Diz assim a palavra do Senhor. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Deus abençoe a sua santa palavra linda. Meus irmãos, como é bom a gente andar com uma pessoa de Deus. Como é bom, não é? E o que nós vamos tratar nessa manhã é a vida de um servo de Deus que andou na presença dele, na presença de Deus, e Deus usou com poder, com muito poder. Nós estamos diante de um episódio onde Elias estava para ser arrebatado aos céus, mas Deus mandou que ele convidasse Eliseu, e Eliseu não deixava a companhia de Elias. Ele pediu que quando Elias fosse, ele recebesse também a porção dobrada do Espírito Santo, que Elias tinha, o poder que Elias era usado. Elias disse a ele: se você estiver na hora que eu for arrebatado, você vai receber esse poder. Então Elias ia para um lugar, ia para outro, dizia: fica aqui. Mas ele disse: não me apartarei de você, de ti, ó Senhor, ó meu Pai. Irmãos, quando nós conhecemos uma pessoa que recebe o poder de Deus, a gente quer ficar junto dessa pessoa. A gente não quer sair de junto dessa pessoa, porque Deus usa quem Ele quer. Deus não usa todo mundo. Deus não usa todo mundo. Deus usa quem Ele quer. Você vê que Ele escolheu Elias. Elias enfrentou uma terrível tarefa de entregar mensagens duras a um rei. E a sua esposa, que era uma mulher que seguia o demônio, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E ele tinha essa coragem de entregar a mensagem, e Deus mandou que ele fosse desafiar os profetas do demônio, os profetas de Baal. E ele fez isso. E ele matou 450 profetas de Baal. Quando o rei Acabe disse isso a sua esposa Jezabel, ela ficou furiosa. Ela mandou um recado para ele dizendo que amanhã, no dia seguinte, ele estaria no mesmo lugar onde foram aqueles profetas. Elias teve medo. Elias estava no deserto, levou o seu ajudante até a cidade, entregou lá e voltou ao deserto e foi se esconder. E andou cansado, ele parou debaixo de uma árvore e dormiu. Ali o Senhor falou com ele: o que está fazendo aqui, Elias? O anjo do Senhor veio até ele novamente, ele dormiu novamente e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Às vezes nós estamos, irmãos, em um lugar onde Deus não quer que nós estejamos. O que você está fazendo aqui, Elias? O anjo preparou uma comida para Elias e disse a ele: come, porque a jornada é muito longa. Com aquela comida, Elias andou 40 noites e 40 dias sem parar. Ele andou mais de 300 quilômetros, de onde ele estava até o Monte Horebe, o Monte de Deus. É o mesmo monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E ali ele chegou àquele monte e entrou numa caverna. Irmãos, um exército de um país, a polícia do país todo estava atrás de Elias. Não porque ele tenha feito alguma coisa errada, mas porque ele era um homem de Deus e Deus estava usando ele. Eu imagino que alguns naquela época julgaram Elias, né? Falaram coisas de Elias, mas ele não se incomodou. A única preocupação que ele tinha era de fazer a vontade de Deus, era estar na sua presença. Irmão, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Todos que estão aqui nesse momento foram chamados, cada um com tarefas diferentes, para fazer a vontade de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, muitas vezes nós ficamos parados pensando: por que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo?
Não sei se você já se perguntou isso. E por detrás de tudo isso está Deus. Deus está no controle da sua vida. Elias estava ali pensando que estava sozinho, mas o anjo do Senhor estava acompanhando Elias. Irmãos, mesmo às vezes que nós erramos em alguma coisa, Deus não nos deixa, não. Ele tem cuidado de nós, Ele sabe que nós somos servos. Às vezes nós escorregamos em alguma coisa, fracassamos em algum momento, às vezes momentos de imaturidade, ou de falta de experiência, ou de momentos emocionais, porque nós devemos agir com nossos pés bem fincados no chão e a nossa cabeça na palavra de Deus, mas nem sempre isso acontece. Então a gente às vezes erra, querendo acertar, a gente erra, querendo ajudar, a gente erra. E aí a gente fica com vergonha de Deus, né? Até a gente pede perdão, Senhor, eu errei, eu não consegui. Mas Deus continua conosco, mesmo quando nós erramos. Não que Ele esteja aprovando o erro, mas Ele quer a nossa vida, Ele nos ama. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios e veja o que é que Deus diz a respeito de nós. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, Deus elegeu você. Não pense que você está aqui porque quer agradar o pastor Marcos, que gosta da igreja dele, gosta dele. Não pense que você está aqui porque você quer agradar uma pessoa que lhe convidou, ou qualquer outro motivo. Não, Deus lhe chamou. Deus lhe chamou, Ele lhe elegeu. Olha que privilégio. Deus lhe elegeu com todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Deus nos elegeu. Aí você diz, mas Deus está comigo, como é que eu passo isso e aquilo? Mas é no sofrimento que Ele aperfeiçoa a sua vida. Ele não teria outra escola para lhe ensinar, senão através dos problemas, da tormenta. Então Deus permite. Isso aconteceu na vida de Elias. Ele estava depressivo, Elias não sabia o que fazer, ele queria a morte. Ele disse, Senhor, agora não aguento mais, tira a minha vida, eu não suporto mais. Ele não suportava mais. Imagine a polícia de um país todo atrás de um homem para matar uma mulher no governo, uma mulher que não tinha Deus na sua vida, que mandava no seu marido, que era o rei. Ela autorizou prender Elias. A polícia do país inteiro estava atrás de Elias. Ele foi para o deserto. Imagine que Deus estava com ele. Se Deus está com você, não tem exército para lhe prender, não tem inferno para lhe destruir, porque Deus está com você. Às vezes nós desviamos um pouquinho da palavra para um lado, para o outro, mas Deus, eu quero você aqui, eu quero você por aqui. Ele deixa até que você vá, porque você vai aprender uma lição e você vai voltar mais forte. É isso que Deus tem feito com o seu povo. Mas como custa às vezes nós aprendermos, às vezes precisamos passar por uma coisa ruim para a gente aprender. Irmãos, eu não sei como é que está a vida do irmão, a vida da irmã, mas eu tenho certeza que Deus está com você. A igreja, irmãos, não é essa casa aqui não, a igreja é você. Sabe por quê? Porque quando Jesus arrebatar a igreja, Ele não vai levar esse templo no ar, nos ares. Ele vai levar você. Ele vai nos levar. Então a igreja somos nós. Onde quer que nós andemos, nós somos a igreja do Senhor. E Deus quer que nós brilhemos. Ele quer que nós estejamos bem atentos e façamos brilhar a nossa luz diante dos homens, para que os homens possam ver que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Aí então precisamos aprender dele sobre mansidão, sobre temperança, né? Sobre fé, sobre esperança, sobre amor, sabendo que Ele nos elegeu antes de nós sermos santos, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que Ele nos elegeu antes de nós nascermos. Antes de você formar a sua personalidade, Ele já nos elegeu. Aí você diz assim, estou na igreja porque o irmão fica me chamando toda hora para ir para a igreja. Você precisa vir para a igreja, não porque o irmão chama você porque você é eleito de Deus. E aqui
nós aprendemos. Estamos reunidos aqui em igreja para aprendermos a palavra de Deus. Somente por isso. E proclamar a sua palavra, que ele mandou que nós fôssemos, levássemos a sua palavra. Imagina, irmãos, Elias andando, aquela alimentação que o anjo de Deus deu a ele, aquela alimentação que fortaleceu a vida dele, era o suficiente para ele. Não precisava ele ficar atrás de dinheiro, de fama, de bens materiais. Você vê que Deus, ele age diferente. Ele tinha tudo de Deus. Eu não sei porque Deus amava tanto Elias. A gente não sabe a história de Elias, o início da história de Elias. Ele apareceu assim de repente como profeta. Mas a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem igual a nós. Ele não era um anjo. Ele foi para o céu. Ele não experimentou a morte. Deus amou tanto Elias que ele não experimentou a morte ainda. A respeito de Elias e Moisés, são dois servos parecidos, dois profetas que tiveram uma missão, tiveram missões parecidas, que Deus usou com muito poder, muito poder. E nós provamos isso quando a gente vê Jesus naquele outro monte, falando com eles dois, em uma transfiguração. Jesus fala com eles dois, depois de não sei quantos anos depois da morte deles, da partida deles, Jesus fala com eles diante de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ali no Monte da Transfiguração aparecem Elias e Moisés conversando com Jesus. Eles estão lá na glória. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, agradáveis a Jesus, que é o amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele, Jesus, tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Estamos lendo em Efésios capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos, nós falamos aqui a respeito da Assembleia dos Justos, a igreja dos primogênitos, que está nos céus. Aqui o apóstolo está dizendo novamente, tanto os que estão na terra como no céu. Nós fomos chamados para esse serviço. Irmãos, nós não somos chamados, nós que estamos aqui no mundo, a igreja militante, a igreja que está militando, que está trabalhando, que Jesus está usando, nós não estamos aqui no mundo para fazer a vontade do mundo. Jesus disse que, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos de permanecer no mundo, mas sendo luz para o mundo. Nós não estamos aqui no mundo para ficar parecidos com o mundo, nós estamos aqui para parecer com Deus. Nós somos filhos adotivos, segundo a palavra de Deus aqui em Efésios, no capítulo 1. E no versículo 5, nós somos filhos adotivos de Deus. Deus nos adotou, nos elegeu, nos escolheu, nos mandou e disse: vá e desfruto, e vosso fruto permaneça. Nosso fruto tem permanecido. Qual é o nosso fruto? Nós estávamos ouvindo a mensagem do domingo à noite do pastor Marcos, quando ele dizia que o maior dom não é o profetizar, o maior dom não é a revelação ou língua estranha. O maior dom é a vida do cristão, é o comportamento dele, é o amor. Esse é o maior dom. E essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã. Eu sei que não é fácil, com tantas ofertas que o mundo nos atrai. Eu sei que não é fácil, mas nós vamos selecionar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que não é de Deus não serve. O dinheiro não é tudo na vida, a fama não vale nada. Os bens vão ficar aqui. Só levaremos para a eternidade o que nós fizemos para Deus ou não. É isso que vamos levar.
É tão maravilhoso quando a gente entende isso aqui na terra, porque a oportunidade que nós temos de viver santidade é aqui na terra. E cumprir o ídolo de Jesus é aqui na terra. Jesus chamou todos nós e deu missões. Ele disse que deu missões aos homens, deu tarefas, deu talentos. Então você não está aqui porque você está querendo, né, ajudar alguma coisa. Você está aqui para trabalhar para o Senhor. A igreja sempre prega uma mensagem de convite ao pecador para se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Depois a igreja, eu sempre falo isso, a igreja depois aperta, mas não é que seja a igreja, mas a palavra de Deus, ela começa a nos orientar a fazer o que é certo. O importante aqui é a palavra de Deus. O importante aqui não é Ezequiel, não é Marival, não é Mel. O importante aqui é a palavra de Deus, é cumprir a palavra de Deus. A autoridade no Brasil é o que? É a lei. A lei. Todos estão debaixo da lei. O presidente da República e todas as pessoas comuns. Todas as pessoas estão debaixo da lei. E quem manda é a lei. Na igreja de Deus, quem manda é a Bíblia, é a palavra de Deus. É claro que nós temos que respeitar os nossos líderes. Obedecer e andar com disciplina na igreja. Essa é a orientação de Deus. Então, irmãos, igreja, somos nós. Onde quer que você for, você está representando a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, uma coisa importante que eu vejo na vida de Eliseu foi que ele não se apartou de Elias. Todo lugar que ele chegava, junto de Elias, os profetas que estavam naquela localidade já sabiam que Elias ia ser tomado naquele dia, ia ser arrebatado. E diziam para Eliseu: você sabia que seu Senhor vai ser arrebatado hoje? Ele disse: eu sei. Então Eliseu Elias dizia para Eliseu: fica aqui que eu vou ali no Jordão. Fica aqui que eu vou ali em Jericó. Ele disse: não me aparto de ti. Ele não se apartou dele. Muitas vezes nós nos apartamos de Deus, porque eu estou aqui me referindo, se apartar de Deus é se afastar também da igreja, da agência, né? Se afastar. E a gente se afasta de Deus, se afasta e não recebe a bênção. Se Eliseu tivesse afastado de Elias, ele não teria recebido a bênção. Logo que, quando Elias estava para ser arrebatado, veio um redemoinho do céu e carros de fogo com cavalos vieram e pegaram Elias, levaram Elias para o céu. E Eliseu caiu por terra. E Elias lança sua capa, ele pega a capa de Elias. Elias vai embora. Agora ele vai experimentar o poder que Elias tinha. Ele vai para um rio próximo, dobra a capa e coloca a capa do rio, as águas se abrem, ele passa andando com o pé enxuto. Irmãos, isso é poder de Deus. Quando é que nós vamos experimentar esse poder de Deus nas nossas vidas? Quando nós estamos tão afastados muitas vezes de Deus, da sua vontade, o mundo tem infiltrado em nós muitas coisas que não servem muitas vezes, que atrapalham a nossa vida. E para viver uma vida com Deus, uma vida plena, uma vida de obediência, a gente tem de aborrecer. Olha o que eu estou falando, aborrecer. Não é aborrecer no mau sentido, não. É aborrecer pessoas, às vezes, entre queridos, porque acham isso e acham aquilo. A gente tem de fazer a vontade de Deus, então a gente está aborrecendo, porque a gente está num caminho diferente daquela pessoa. É nesse sentido que é aborrecer. A gente não vai ser agradável a um, não vai ser agradável a outro, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Então nós aborrecemos. Jesus falou sobre isso: aquele que não aborrecer pai, mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não renunciar tudo por causa de mim, tudo, renunciar tudo, renunciar o filho, renunciar a filha, a esposa, o esposo. Olha o que eu vou dizer: renunciar quer dizer abrir mão, amar mais a Deus do que as outras coisas. Amar mais a Deus, em primeiro lugar, amar a Deus. Então, amar menos as coisas, as pessoas, e amar mais a Deus. Isso não quer dizer que você não vai dedicar amor ao seu ente querido ou às pessoas. Mas renunciar, você tem direitos, você é sua esposa, é seu esposo. Então você sofre porque ele faz coisas ou ela faz coisas que você não concorda, então você sofre. Então abra mão desse direito, vive em paz.
deixa para lá. Deu para entender? Então você tem que ver a sua vida. Você vai fazer tudo que é certo para merecer andar em família, andar fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo também a palavra, a lei dos homens. Mas nem sempre você consegue agradar as pessoas. Então Jesus está dizendo assim: aquele que não renunciar tudo por amor a mim, não é digno de mim. Abrir mão. Você ter as coisas como se não tivesse. Não deu para entender? O apóstolo Paulo, ele dizia que a alegria dele tinha mais prazer nas perseguições, nas injúrias, nas coisas que faziam contra ele, do que nas bênçãos da igreja. Porque esse é um sinal de que você está agradando a Deus. Quando o mundo falar alguma coisa de você, por você estar certo, você deve dar graças a Deus, não murmurar, não entristecer. Jesus falou que os profetas foram perseguidos antes de nós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então nós, às vezes, nós queremos viver já o céu na terra. Aqui não é o céu, aqui é a terra. Aqui é o lugar de batalha, de luta. Jesus não passou o mar de rosa na terra, ele sofreu, ele enfrentou dificuldades, perseguições, e nós não somos diferentes do nosso mestre. O caminho, ele sempre disse que o caminho é espinhoso, não é um caminho que o mundo está oferecendo, um caminho largo, que leva à perdição. O caminho de Jesus é espinhoso, mas é abençoador, e é um privilégio nós andarmos nesse caminho, porque sabemos que o resultado, no final do caminho, é salvação, é bênção. Deus está conosco nesse caminho.